Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Clutch Chess, torneio rolando, Magnus Carlsen jogando, Hikaru Nakamura, Fabiano Caruana e Gukesh, galera, os melhores jogadores do planeta. Vamos dar uma olhada aqui como é que vai ser esse torneio, trazer essa informação. Dia 25 a 30 de outubro, já tá rolando, 412 mil dólares de premiação, tá bacana, hein? No formato de todo mundo joga todo mundo 2 vezes a cada dia, tá? Eu vou explicar isso mais pra vocês. E aqui é o ritmo de jogo, partidas rápidas, 10 minutos para cada jogador com 5 segundos de acréscimo a cada lance, galera. Esses 4 jogadores são espetaculares, vai ter muita coisa bacana para cobrir. Esse é o formato. Aqui a premiação, como é que vai ser? O primeiro colocado, 120 mil dólares, 90, 70 e 60. Ou seja, ninguém vai sair com uma mão na frente e outra atrás, né? Todo mundo vai ganhar uma boa premiação e tem mais ainda os bônus aqui. Está sendo lá no St. Louis Chess Club, né? E aqui a gente vê a agenda, tá? Então cada dia desses daqui, todo mundo joga contra todo mundo as 2 vezes, tá? Então bastante interessante o formato do torneio, bastante partida bacana. E eu trouxe algumas aqui então pra gente, trouxe uma na verdade, pra gente dar uma olhada. Magnus Carlsen contra Gukesh, galera, aí sim. E essa partida aqui ela é espetacular, vocês vão ver, tem uns temas muito bacanas. Bem tática, a partida bem agressiva, com emoção no apuro de tempo, uma partida emocionante. Bora então, Gukesh tem as peças brancas e abre aqui a partida com o peão do rei. O Magnus Carlsen responde com D6, a defesa Pirt recebe esse nome e é uma defesa que sai bastante da teoria, né? Diferente de você permitir jogar uma linha de Ruy Lopes jogando com E5, ou mesmo uma Petroff, ou mesmo uma siciliana, francesa, Caro-Kann. Não, a Pirt ela já sai um pouco mais da teoria, ou seja, o Magnus Carlsen quer jogar xadrez aqui. D4 foi jogado pelo Gukesh e cavalo em F6. É uma coisa que a turma repete muito, né? A turma confessa que joga peão rei contra o Magnus Carlsen nos mundiais, o Nepo fez isso, o Caruana fez isso, e eles querem levar para o campo da teoria, porque eles sabem que se for no xadrez mesmo, puro, sem preparo de abertura e tudo mais, o Carlsen é superior, não é pouco, é vastamente superior a qualquer outro jogador do planeta atualmente. Cavalo C3 foi jogado pelo Gukesh, e aqui E5, que isso, propondo a troca de damas já. O Gukesh não quer jogar um finalzinho que poderia seguir com peão toma, por exemplo, aqui dessa maneira. A gente já estaria seguindo para um final aqui da partida, né? Com chances para os dois lados. É o território que o Carlsen quer trazer o Gukesh. O Gukesh conhece a figura, segue com cavalo em F3 desenvolvendo, o Magnus Carlsen traz cavalo de bem D7, dando suporte para o peão central e também deixando o peão de C móvel, né? E aqui então bispo C4 foi jogado, o Gukesh coloca pressão na ala do rei, já prepara para colocar o rei em segurança. Bispo E7, o Magnus Carlsen também precisa proteger o rei dele. E todo mundo agora faz o roque. Temos uma posição bastante equilibrada, o Gukesh agora qual será o plano dele? A4 é um excelente lance na posição que permite manter o bispo nessa poderosa diagonal. Também controla um pouco mais a casa de B5, o Magnus Carlsen joga com C6, também dando mais liberdade para a dama, preparando para um futuro B5, aqui ainda não dá, e também dando suporte para o peão central. Torre 1 foi jogado pelo Gukesh, traz a torre para o jogo, numa possível abertura da coluna E, e essa torre vai ter bastante influência. Carlsen joga H6 profilático, controla aqui a casa de G5. O Gukesh aproveita para também investir um tempo para fazer esse lance profilático. E o Magnus Carlsen traz a torre para a coluna E, dá a casa de F8 para o cavalo ou para o bispo e também atua no centro. Temos o lance bispo em E3, Gukesh evitou o lance cavalo G4 e agora ele se sente confortável de desenvolver o bispo e o Magnus Carlsen segue capturando o peão toma. E depois de bispo toma, bispo em F8, rasgando a atividade aqui, tanto no peão quanto na casa de E5. Existe uma luta aqui nessa casa. Vejam como o Magnus Carlsen está colocando todas as forças para evitar esse avanço. Gukesh segue com o lance cavalo D2, traz mais uma proteção para o peão central. E o Magnus Carlsen centraliza o Pokotó. Cavalo E5 foi jogado, o bispo está atacado e o bispo volta lá para a casa de F1, meus amigos. Os dois jogaram isso com bastante velocidade.
Segundo as máquinas, a posição está equilibrada. Vamos ver o plano deles aqui. O Magnus Carlsen segue com o cavalo G6, um cavalo que pode se tornar bastante perigoso. O Gukesh sabe disso, mas ele prefere atacar na ala da dama com A5. Esse lance ganha um pouco mais de mobilidade para o cavalo e também ganha mais espaço aqui na ala da dama, restringe bem a movimentação das peças. A dama já não tem mais essa casa, por exemplo. E o Magnus Carlsen segue com o lance bispo em E6. Finalizando o desenvolvimento das peças, temos agora o lance G3 controlando a casa de F4. O bispo veio para dar suporte, ou seja, o Gukesh faz um lance aqui, de certa forma, não vou dizer defensivo, mas um lance que restringe aqui a movimentação do cavalo. Magnus Carlsen joga com D5, tentando abrir a posição. Bispo G2 foi jogado pelo Gukesh, trazendo mais uma defesa para o peão central. E o Magnus Carlsen pega esse bispo que está tímido, escondido, e fala, bora jogar. Bispo B4, coloca pressão em um dos defensores do peão central. A6 jogado pelo Gukesh, que bacana essa ideia, tentando enfraquecer os peões do Magnus Carlsen. Numa possível troca, aqui o peão de A7 pode ficar vulnerável no futuro. O Magnus Carlsen paga para ver, ele fala, vambora. Peão por A6 foi jogado, peão por D5 primeiro foi jogado pelo Gukesh, e depois de cavalo toma, temos mais trocas. Cavalo toma, bispo toma, os bispos se encaram, as torres se encaram, a posição de repente se abriu, e o Gukesh fala, bora trocar peça. Torre toma, o Magnus Carlsen já tá sorrindo por dentro. Temos aqui dama toma, bispo por bispo. E peão toma, e dessa maneira o Gukesh conseguiu sim, galera, uma coisa muito boa, que foi danificar a estrutura de peões aqui do Magnus Carlsen. Tem uma ótima posição. E o melhor lance, segundo as máquinas, é jogar a torre por A6. Quem de vocês aqui, quem de nós jogaria esse lance aqui? Fala a verdade, fala a verdade. Não vem dar uma de chique, não vem dar uma de recusador de canapé de festa de casamento. Eu sei que você aceita a torre. Não, não vem. Eu agora não, muito obrigado, né, pra ser chique. Vai te bala. Aqui eu também tomaria o peão. Mas o Gukesh quis ser chique aqui. Não estou com pressa. Jogou C3, vamos ver. O Magnus Carlsen aproveita para recuar aqui, já guarda o bispo, protege o peão de G7. E agora sim o Gukesh captura aqui o peão de A6. Magnus Carlsen fala, você já devia ter capturado antes, veio com frescura, agora leva essa. Dama em B5, ataca a torre, ataca o peão. Gukesh tem que voltar a torre para A2, que é um lance um pouco triste, né? A torre tem que ficar defendendo um peão aqui. E o Magnus Carlsen rasga o A5. Dama em A4, aí sim, o Gukesh agora percebendo que é uma boa hora para trocar as damas, porque ele vai poder continuar pressionando o peão da torre, né? O Magnus Carlsen mantém agora a dama no jogo, segue com dama D3, um lance que incomoda muito, porque fica atacando aqui o cavalo, fica perto já do rei, é um lance assustador. Cavalo em F1 foi jogado pelo Gukesh, trouxe mais um defensor aqui pro seu monarca, o rei tá se sentindo até quentinho depois desse... galera, até esquentou aqui, ele falou, tava tão gelado, muito obrigado. E aqui a partida seguiu com o lance torre em A6, o melhor lance da posição. Sabe das coisas esse norueguês, né? Não é um lance muito fácil você achar aqui esse lance torre A6, né? E vamos ver então qual a ideia do Noruga com esse lance. É claro que aqui existe uma defesa, mas o Gukesh aproveita que ele tem um peso enorme na coluna A, joga com B4, esse peão tá cravado, e aqui sim o Magnus Carlsen segue com torre E6, galera. Que plano foi esse? Uma vez que o Magnus Carlsen não podia jogar torre E8, ele deu esse chapéu, deu esse olé, e agora existe a ameaça de torre E1. Gukesh tem que lidar com isso, o tempo já começa a ser escasso. Quer dizer, é bacana isso no xadrez, né? O tempo vai acabando, a posição vai ficando ardida, porque no começo da partida a posição não é ardida, em geral, né? A não ser que a gente comece a dar uma de polmorph e já sacrifica o bispo no lance 2, 3, né? Então, no lance 2 acho que é impossível sacrificar. Não, até dá, né? E4, bispo A6. Mas tá, ninguém vai jogar isso. Mas a não ser que você queira... Quer dizer, ninguém é muita gente, talvez até eu mesmo já tenha jogado. Agora é o seguinte, meus amigos... A partida segue com o lance torre D2.
O tempo dos caras já tá caindo. O Gukesh tenta tirar essa dama incômoda daí. Dama vem pra F5 com um tempo sobre o peão. O Gukesh tem que fazer alguma coisa. O Gukesh fala, vai você pra lá, vem você pra cá. Captura o peão do Magnus Carlsen, deixa o ataque aqui em H3, porque agora esse peão passado vai disparar com velocidade. O Carlsen fala, eu não tô nem aí. Segue com dama por H3. Meus amigos, A6 foi jogado pelo Gukesh. É um lance que 10 entre 10 jogadores de elite fariam. Mas as máquinas dizem que o melhor lance seria jogar dama D1 aqui. Não é muito normal, né? Jogar um lance dama D1 aqui. Mas ok, vamos ver qual que é o problema. Por que que a 6 aqui é ruim? Porque agora a torre 1, meus amigos, e o cavalo tá atacado. Mas é claro que o Gukesh tinha previsto isso. Porque dá pra defender? Dá, só tem uma defesa. Dama B5 foi jogado e parece que o Gukesh neutralizou o ataque do Magnus Carlsen. Vamos ver como é que o Magnus Carlsen continua. Ele vai para um lance espetacular aqui, o Magnus Carlsen. É um lance que é difícil de entender, assim. A criatividade do Carlsen é gigantesca. E a gente vai ver aqui um lance, então... Cara, é bizarro, é monstruoso. É sério, pensa num lance aqui. Se você pensou cavalo H4 para ir para a linha do Guiri, parabéns, você é um empatador de primeira. É bacana esse lance, vamos falar a verdade. Tá ameaçando o mate, teria que tomar. E aí você pode dar cheque, o cheque hoje, cheque amanhã, né? Pode dar aqui em H3 também, o cavalo tá cravado, tem que jogar região, dar cheque depois de amanhã, né? Se vier para H2, não, aí é besteira, aí vai perder. Mas aqui então, as pretas têm essa ideia do empate. Se você encontrou esse lance aqui, cavalo H4... parabéns, o seu apelido é Guirizinho. Agora é o seguinte, meus amigos. Magnus Carlsen vai para o lance bispo C5. Não é possível isso, galera. Não é normal esse lance. Coca-Cola normal. Não é nada normal. Eu não sei como é que funciona a cabeça do Magnus Carlsen, que o tempo dele caindo, ele falou bispo C5. Vem na cartola um lance... que é um dos melhores lances da posição, se não o melhor. É um lance que depois é um lance que é igual vinho esse lance. Quanto mais tempo você deixar aqui o Stockfish pensando, mais ele vai gostar. Né? Vai dar notas de carvalho com... Eu adoro ler, agora só um parênteses aqui, eu adoro ler avaliação de vinho, né? Porque você lê umas assim, tem notas de baunilha, com defumado, com não sei o que, de picante, de pimenta, notas terrosas. Você fala, caramba, esse cara entende pra caramba. Aí o outro de baixo fala assim, notas frutadas de amora com chocolate, não sei o que. E fala aquela coisa maravilhosa. E você fala, caramba, é quase uma poesia inteira o negócio. Mas uma avaliação é completamente diferente da outra, né? Então eu acho isso tão bacana, né? Quem é que tá certo? Ninguém, ou todo mundo, né? Cada um tem um gosto, cada um vai... Eu só falo assim, se o vinho tá bom ou se tá ruim, se eu quero mais ou não, né? Mas tem uma turma afiada aí nas notas de baunilha. Meus amigos, taninos persistentes. Vamos lá. Bispo C5 foi jogado aqui pelo Carlito. Desculpa por esse parênteses aí que não tem nada a ver com o... Mas Bispo C5, cara, como é que pode isso, né? E aqui o Gukesh encontra o melhor lance da posição, dama D3. Os caras são um pouco alienígenas. Aqui a gente vai ter que explicar um pouquinho. Bispo por C5, qual a ideia do Magnus Carlsen? Ganhar acesso para a casa de E5 para o cachorro. E ele não tá ligando com cheque, dama B8 cheque, não tem problema nada disso. Rei H7. Aqui de fato eu teria que tentar jogar um F3 para o rei tentar escapar. Mas aí dama por G3 provavelmente iria para uma posição aqui muito violenta. Olha esse ataque aqui do Magnus Carlsen, galera. E aqui teria que tentar, pra vocês terem ideia, o melhor lance seria dama E8 aqui. E olha, a posição é tão bizarra que o meu vizinho Felipe falou assim, mas depois de dama E8 o melhor lance é rei H7, não é nem tomar dama. Aí eu já achei que é tanta mentira que eu acho melhor não mostrar. Mas é verdade. E o pior é que é verdade, meu vizinho tava certo. Ele é neto do... enfim... Dama E8 seria o melhor, mas aqui, claro, as pretas já estão ganhando, né? Cara, então é o seguinte, bispo C5 é bizarro porque tenta desviar. E aqui se tomar de dama, o que acontece? Aqui já é mais direto. Torre por F1, entrega cheque e mate. Por isso o Gukesh segue com o lance dama D3, cara, tentando segurar aqui a posição. Magnus Carlsen segue com bispo toma. Gukesh retoma, ele tá fazendo a defesa perfeita, o menino Gukesh. E o Magnus segue com o lance torre A1, segurando esse peão acelerado.
Gukesh tá com o tempo quase caindo, segue com o lance torre D1. Será que esse lance foi bom? Não, esse lance não foi bom. E o Magnus Carlsen vai castigar, mesmo com pouco tempo no relógio. Ele vai para mais um lance absurdo. Aqui, os melhores lances aqui são torre B2, o computador fala, e dama em E2. Por quê? Não faço ideia. Por que não pode jogar torre D1 direto? O Magnus Carlsen vai explicar qual é o problema desse lance, galera. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar aqui, vale a pena. Magnus Carlsen segue... Essa posição, ela dá tilt, né? Essa partida dá tilt na cabeça. A gente não tá entendendo nada. E esse lance tá errado por conta de cavalo H4. Mas o Magnus Carlsen não encontra o lance certo e segue com cavalo F4. E de qualquer maneira, o lance é bom. E confunde tanto o Gukesh que nessa posição... Cai o relógio do menino Gukesh, meus amigos. Abandonou porque não dá mais. Aqui quase que abandonou, né? Deixou o tempo, não jogou. Agora, o que tá acontecendo? Olha que posição bizarra. Por que esse lance tá errado? Porque aqui tem cavalo H4. E agora, se jogar peão por cavalo, porque você tem que defender aqui o mate, estaria vindo dama G4. É muito bacana, né? E aqui, se em vez de peão por cavalo tivesse jogado cavalo em E3, não adianta, porque cavalo em F3 entregaria checkmate, cara. Que bizarro. Agora é o seguinte, Rafa, por que esse falha? Também tá ameaçando a dama, também tá ameaçando o mate. E esse lance falha por conta de cavalo em E3. E aqui, se cavalo por dama... existe torre por A1 e por conta do peão passado as brancas ainda têm jogo. Por exemplo, eu teria que voltar aqui a dama para casa de C8 e o jogo e a partida pode ir embora dessa maneira, ameaçando aqui agora a dama e tal, né? Então, cavalo aqui em C7. Por exemplo, aqui dama atacando o peão de F2, A7 sem se incomodar com dama por peão. E aqui o melhor que as pretas poderiam fazer para não perder o jogo seriam buscar essa perpetuidade, né? Que bizarro. Agora, deixa eu apagar aqui esses lances. Porque a partida acabou com o lance cavalo F4. Bora dar uma olhada no relatório aqui do chess.com, meus amigos. Vamos ver então a precisão. 92.7 para o Carlsen, 92. Os dois jogaram demais. Que partida bonita. E a gente vê aqui então que teve lance brilhante do Magnus Carlsen, que jogou, segundo as máquinas aqui, com uma performance um pouquinho melhor, apesar da precisão aí ser parecida. E teve lance brilhante aqui, que foi o lance Bispo C5, que foi simplesmente de cinema, né? De cinema. Tá bom, meus amigos, e com isso vamos dar uma olhada. Quem é que tá vencendo aqui? Como é que tá a classificação aqui do torneio, né? É claro, Magnus Carlsen, a gente fala é claro, mas poderia não ser também, né? Não é sempre que ele tá ali ganhando os torneios, né? Às vezes não é o Magnus Carlsen que tá na primeira colocação. Mas nesse caso ele está na pontuação geral. 11 pontos e meio para o Carlsen, Caruana logo na sequência, Nakamura com 7 pontos e o Gukesh empatado com 7 pontos. Notem que no primeiro dia o Gukesh ganhou e no segundo dia ele ficou em último, né? Então, agora no segundo dia as vitórias valiam mais pontos, é assim esse torneio. E no terceiro dia vai valer mais ponto ainda, né? Então o Gukesh ganhou no dia errado, né? Tá bom, meus amigos, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!